Olá pessoal, muito boa tarde. Áudio bombástico nesta tarde de terça-feira, 26 de setembro. Vamos às informações. Olá a todos, Luiz Aurélio falando. Acusa alguma coisa de alguém, tem que mostrar provas. O ônus da prova é de quem acusa. Quantas vezes eu fui caluniado por coisas absurdas, tá? Que falaram de mim, mas qualquer pessoa pode falar o que quiser. Papel aceita tudo. É diferente de você provar aquilo que você está falando. Então, quando alguém fala alguma coisa, gestor tal está agindo de forma errada. Gestor tal não tem aquela coisa. Beleza, todo mundo é livre para falar o que quiser. Prova que não tem. O ônus da prova, o ônus é de quem acusa. Se a pessoa está acusando, ela tem que mostrar um documento, provar que aquilo que ela está falando é verdadeiro. Juntou-se um monte de gente que vai mover um processo, tem mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas envolvidas? Nossa, é um número gigante. Gigante! Eu duvido que tem esse número todo. Então prova que tem 10 mil pessoas. Isso daí, gente, serve só para estimular os outros, para que as pessoas caiam no erro. Lembrando que eu já falei em outros áudios, tá? Tem situações nas quais as pessoas acusam sem provas. E primeira situação, se você tem um contrato, o contrato tem sigilo e confidencialidade. Você não pode ficar expondo. Segundo, o gestor ele pode cortar você do pagamento da operação dele. E ainda vou mais. Teve um processo aí que rolou no decorrer dos anos, que uma pessoa processou gestores, um grupo de gestores. Os gestores provaram que a operação era verdadeira, só que aí teve a volta. Os gestores processaram a pessoa. E aí? Além de deixar de fazer parte das operações, seu lugar na história. a pessoa guerra foi de informações processado está quase no fim. por falsa comunicação de crime. E a hora de agir é agora. Você Entendeu, ficará gente? com Então, os assim, poucos, tem que tomar muito cuidado, com os poucos porque assim, informados, qualquer pessoa pode falar o que ou quiser. ficará assistindo enquanto você, o mundo se transforma somente ao seu você, redor. guerreira, A reinicialização está é você que aqui. acredita. E então, pessoal, eu também vocês venho vão aqui ter com isso mais na vida de uma vocês orientação. inteira. Essas foram as informações. Muita gente vai chegar Em para seguida vocês aí tá e vai chegando também contar outras informações. uma Eu só tô palavra esperando que atualizar seja verdadeira ou não, as solicitações que eu fiz, e vai depender que são de fonte primeiro muito do seu importante. senso crítico. Comunicado muito atualizado de hoje também, Quantas informações coisas quentes, absurdas porque a gente sabe que falaram de início de mim, semana é as que coisas teve começam a pessoas se que movimentar sabiam muito, do meu muito, caráter, muito da minha rápido. postura, Então vamos de aí cara já também perceberam que era mentira. a Mas mais outras uma pessoas orientação, uma demoraram mensagem do para alto para vocês, entender tá que bom? era mentira. Valorize as E aí coisas aquela pessoa que certas, acusa, certo, não pessoal? mostra nada. Mas o Senhor lhe disse: E aí? você tem pena dessa planta, Aquela embora mentira faz não a um tenha estrago muito podado, grande, porque nem a tenha faz feito para crescer. aquelas pessoas que acreditaram. Ela nasceu numa Então, será noite que você e não está numa sendo noite morreu. usada? Contudo, Vamos lembrar que Nivine tem pessoas que querem que a operação mais não de dê certo de 20 mil Muita pessoas gente, que não inclusive, sabem já foram nem pagos distinguir a para mão atrapalhar direita o pagamento das operações. da esquerda. Além Nós de somos uma muitos guerra. rebanhos, Não se esqueçam não disso. deveria eu ter Então é pena importante dessa grande filtrar cidade? as informações conforme Jonas elas chegam para vocês. 4:10. Às vezes me O pergunto problema por é que aquela coisa, as pessoas estão muitas tão vezes dou acostumadas, valor não a estou tantas dizendo coisas todos, é óbvio que não, insignificantes, enquanto deixo mas de a maior valorizar parte o que das de pessoas está fato tão é acostumada relevante aos olhos de a Deus. acreditar O facilmente profeta em qualquer Jonas coisa que passou seja por ruim. uma experiência em que Tinha isso uma coisa de um também político, ficou uma vez eu estava evidente conversando em há sua muitos anos vida. atrás, Deus deu a Jonas uma e teve um missão. cara que a Leve profissão dele era uma mensagem de destruir famas. arrependimento aos moradores da cidade de E uma vez, Nínive. numa conversa, ele falou o seguinte: você Bem quer a numa cidade contragosto, interior o destruir a profeta fama chegou de um a candidato a Nínive prefeito? para levar uma Ou de um mensagem de vereador? Deus depois de ter sido Ele estava explicando como convencido é que ele fazia ao isso. ser Ele falou, é tão engolido fácil por um grande destruir a fama de peixe. alguém? Jonas, Porque mesmo assim, tendo eu chego no barzinho, presenciado o no boteco, arrependimento aí eu de uma começo a pagar cidade pinga pro inteira, pessoal. ficou claramente Aí o pessoal chega, descontente por começa a beber aquilo pinga, que eu Deus começo tinha a pagar feito pinga, começo a e fazer um uma pouco amizade tão aqui.
uma amizade ali. a um povo tão E aí eu começo pecador. a falar, eu crio uma Os mentira. moradores daquele lugar havia demonstrado Tipo assim, olha, arrependimento vocês pelos seus sabiam que o pecados e prefeito, Deus ele os roubou perdoou. uma escavadeira lá para se cuidar de uma indignou-se. fazenda? Deus então criou uma Ele tá planta, respondendo a processo no Ministério a Público, eu tô boboreira. sabendo, porque meu irmão trabalha com isso. Enquanto Eles Jonas inventam estava uma mentira dormindo qualquer. para fazer sombra sobre Muitas sua vezes até uma cabeça mentira grande e e uma mentira refrescá-lo pequena. no forte do E aí calor. o que acontece? Ele falou no barzinho, O a pessoa profeta chega em gostou muito casa, da planta aí vai até que contando lá a Deus fofoca, enviou que vira uma fofoca. um bichinho E ela para vai chegar lá e ferir vai contar, a olha, você boboreira. sabia que o prefeito ele pegou, Ela usou o secou e equipamento morreu. lá para E fazenda Jonas dele, ficou muito que mal ele tá com usando. isso A e pessoa ela desejou já a chega morte. dona da verdade. Deus mostrou ao profeta que Ela ele ouviu uma dava mais fofoca, valor ela a chega coisas dona da verdade, insignificantes aí do ela que uma pega e cidade fala. inteira Aí o que acontece? precisava Aí de passa para outra salvação pessoa, do que juízo passa de para Deus. outra pessoa. Então vamos lá. E aí Será que acontece uma somos coisa muito diferentes ruim. do profeta Jonas? Chega no Quantas ouvido vezes de uma valorizamos pessoa coisas séria. tão pequenas e deixamos de dar Aí o aquela devido pessoa valor séria, àquilo por que é confiar precioso em para quem está Deus? passando a história para ela, Valorizamos mais coisas que falou pessoas assim, não, mas isso daí e veio da ainda minha nos empregada indignamos e ela é uma quando pessoa muito percebemos séria, então eu vou acreditar. o amor. Aí aquela pessoa séria, A às vezes até graça e autoridades, misericórdia de aquela Deus pessoa para um séria pecador. toma Na aquilo como verdade, nos verdade, indignamos mais com o e aí pecado numa alheio reunião, num do que grupo com de o amigos, nosso. ele comenta aquela O pecado história. dos outros Você tá nos causa sabendo que o repugnância prefeito, ele e usou uma nos faz retroescavadeira para a a nos fazenda fazer dele e que ele está presenciar o respondendo a juízo um de Deus processo criminal? sobre o pecador. Mas Só quando que se como trata veio dos de uma nossos pessoa erros, séria, muitas vezes sequer a pessoa os séria tem percebemos peso, ou tem pouco valor. nos O que indignamos. acaba acontecendo passou a ser uma Bom verdade. compartilhar duas lições, Eu tenho o costume entre de brincar tantas que eu digo o outras. seguinte, uma Nessa mentira passagem de contada Jonas, por uma primeiro, pessoa séria Deus nos passa a ser uma convoca a ter verdade. misericórdia do pecador e Então o que lutar acontece? para Isso alcançá-lo. daí criou, Deus nos destruiu a convoca a reputação de uma levar sua determinada mensagem de pessoa, amor a tá? todos E além de outra os coisa que perdidos acontece neste muito na mundo, mídia. sem distinção. Conte Somos uma seus, mentira 1000 somos vezes seus que ela instrumentos se tornará para uma levar a verdade. mensagem de salvação. Então a mídia fica Aconteça massacrando com informações que mentirosas, comumente nos principalmente quando é ataque político. indignamos com a terrível Fica situação massacrando, de massacrando, destruição massacrando. em que se Aí as pessoas começam a encontra o acreditar que é mundo verdade. e queremos mais uma punição de Deus do que Existe uma vê-lo expressão perdoar de Noam Chomsky, e derramar sua que era graça sobre professor do MIT, sobre os malvados dos Estados pecadores. Unidos. E assim E ele tinha 10 técnicas de negligenciamos manipulação em nosso massa. chamado. Fantásticas técnicas Por dele. outro lado, Inclusive eu coloquei até no e meu por livro. conta disso, valorizamos E mais ele fala o assim, pouco a importante mídia aos é uma olhos de Deus prostituta e que nos bem paga apegamos conta até a verdade. e exaltamos coisas pequenas e Então voltando para essa questão insignificantes das do que mentiras, aquilo que o que realmente é acaba importante para acontecendo? Deus. Como é que E destrui a assim reputação também do candidato a prefeito ou do negligenciamos prefeito a anterior, não missão importa. para a qual fomos Porque convocados. quando chegava Como essa igreja, mentira nele, nós ele tinha que sair interessamos contando para todo mais, mundo que era nos mentira. interessamos mais com o Aí ele nosso tinha que próprio trabalhar bem-estar e para felicidade do trazer a que por verdade aqueles ao que público. estão afundados Só que na muitas lama pessoas da destruição já e tinham aquilo pecado. como uma verdade. Pode ter certeza que E entre aí ele vidas tentando provar que e era uma simples mentira, que a ficha dele aboboeira, era Deus limpa, valoriza muito mais que não tinha vidas, nada de errado. valoriza muito Inclusive, mais as nossas vidas. tem Nada é documentos mais aí que importante circulam para na Deus do que internet, salvar os e quando perdidos. você tira Então uma esta é a ficha de mensagem antecedentes também de hoje, tá, criminais, pessoal? a Deus pessoa ela pode abençoe aí ter essa 10 segunda-feira e julgamentos que início de ela semana. é Até as super próximas suja, informações. ela tem vários julgamentos, mas enquanto não passou por todos os trâmites, esse julgamento não aparece na certidão de antecedentes criminais. Tá, gente? Porque lá só aparece tramitado e julgado. Inclusive ainda tem outra coisa, viu? Quando a pessoa é presa, ela cumpre a prisão, aquele crime some da ficha dela. Gente, some da ficha dela. Por isso que quando vocês fizerem uma busca, uma identificação de alguém que vai trabalhar para vocês, eu aconselho a contratar empresas especializadas ou pessoas especializadas que têm acesso à ficha corrida da pessoa mesmo. Tá ok, gente? E tem alguns sistemas aí que você pode verificar processos em andamento, não somente se foi tramitado e julgado. Então o que acontece no caso do prefeito, só para não fugir a linha de raciocínio? Aí o prefeito, ele tem que correr atrás para mostrar que ele é inocente.
Então, o objetivo daquele cara que foi pago para ser o destruidor de reputações, ele se deu bem. É o trabalho do cara, principalmente se a cidade for pequena. Então, o que acontece? É muito fácil chegar com uma mentira que ninguém checa. Ah, falaram que a pessoa é autoridade. Tá, prova. Se apresenta como autoridade. Duvido que uma autoridade vai se expor no Gesara. Primeiro porque processos, segundo as informações que me passaram, qualquer processo relativo a questões do Gesara tem que ser Tribunal Internacional de Haia. Porque nós estamos falando de uma operação financeira internacional que envolve o Banco Mundial, envolve governos. Esse tipo de processo é Tribunal Internacional de Haia. Até o que me passaram, tá, gente? Então, o que acaba acontecendo? Quando você fala do processo é uma coisa, das pessoas é outra. Mas é aquilo que eu falei, teve gente lá que processou sem provas e tomou o revés da coisa. Eu sei, gente, tem muitas pessoas aí que tá correndo muita conversa que eu já chequei antes. Eu sei que a coisa é séria, que é verdadeira. Tem muita operação que o problema é a pessoa, não a operação. Tem situações que o problema são os gestores. Certos gestores são complicados, mas a operação em si é boa. Mas eu sei que vocês não têm acesso a esse tipo de checagem. É natural. Não é o métier de vocês, não é a área de vocês. Entendeu? Então, assim, eu só peço uma coisa: bom senso. Antes de vocês ficarem trabalhando essa energia negativa, essa energia do medo, da frustração, tá todo mundo muito ansioso. Quanto mais a vida fica difícil para muitas pessoas, mais ansioso todo mundo se torna. Então vamos tomar cuidado com as fofocas. Vamos tomar cuidado com que as lâminas que saem por aí falando muito de besteira. Eu novamente reitero, tomem cuidado com a exposição dos dados de vocês. Cuidado com as exposições. Vocês ficam, às vezes, preenchendo documentos Google Form, expondo os seus dados. Vocês serão pessoas ultra ricas. Não fiquem expondo os dados de vocês. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Vocês não sabem para quem que vocês vão dando esses dados. Vocês não sabem o que as pessoas vão fazer. Ah, mas ela falou. Tá, e daí que falou? Você tem documento vendo? Você tem uma garantia que teu dado não vai ser exposto? Os nossos dados já foram expostos por bancos. Já teve situação aí de pessoas receberem ligação de empresas oferecendo aplicação de alta fortuna. Eu tive dois amigos que, há alguns anos atrás, eles receberam ligações de corretoras na área de gerenciamento de grandes fortunas, oferecendo aplicação para eles. E o pessoal, eles não tinham recebido dinheiro das operações ainda. Isso foi uns 2, 3 anos atrás. E aí, quando foram questionados, como é que você sabe os nossos dados? Porque os dados são secretos, são sigilosos. A desculpa da instituição, e é grande, hein? Eu só não posso citar nomes. Mas a instituição grande. Chegou, não, o nosso departamento de marketing que pegou e levantou o seu nome. Pera, como é que você liga e recebe? E era verdadeiro, inclusive a pessoa ligou para a instituição, procurou o nome da pessoa e realmente foi a pessoa que entrou em contato com ele, confirmado pela instituição. E o cara era dos departamentos de gerenciamento de grandes fortunas. Quer dizer, algum gerente de banco vendeu aquela carteira para aquela corretora, ganhando comissão sobre qualquer aplicação que fosse feita na época. Então, nossos dados, gente, já tem um risco muito grande. Já tem risco. E ainda vocês vão dar de lambuja, colocar os dados de vocês num formulário e passar para frente para pessoas que você nem sabe. Vamos supor que essa pessoa faça alguma coisa e envolva teu nome. Faça alguma coisa, envolva o seu nome no meio dessa situação
sem te consultar, te rolando no meio de um processo, você não tem acesso ao processo, você não sabe se você quer participar do jeito que a pessoa está fazendo, você não sabe de nada. A única coisa que você sabe é que a pessoa pediu para você preencher. E aí? Você sabe onde você está se metendo? É, porque a partir do momento que você se expõe, você, entre aspas, está dando uma autorização para a pessoa te colocar no meio de qualquer documento que você não faz a menor ideia do que você está fazendo parte. Ah, mas eu não assinei nada. Você já deu um documento, uma autorização para ele ou para ela, a partir do momento que você mandou um documento com todas as suas informações. E aí? Se sair do teu e-mail, você passa a ser responsável. Você está dando esses poderes à pessoa, mas tem que sair do teu e-mail. Então, gente, tomem cuidado com as coisas que vocês fazem. Tomem cuidado onde vocês se metem. E vai ser muito assim na vida de vocês quando vocês forem ultra ricos. Inclusive, uma coisa que a gente tem conversado com alguns amigos do mercado financeiro, tá? E algumas pessoas da lei, eles estão dizendo o seguinte: tem muita instituição que vai enganar vocês mesmo com auditorias. Por quê? Porque a maior parte das pessoas do Gesara são pessoas com muito dinheiro, mas sem experiência. Ah, mas você quer comprar uma empresa tal, que muitas vezes acontece. Você vai contratar uma auditoria para fazer aquela compra. O que te garante que os auditores não vão ser, vamos dizer assim, lubridiados pelos donos das empresas, principalmente operações bilionárias? Às vezes você pode estar interessado em comprar uma empresa, você contrata uma auditoria, aí aquela auditoria simplesmente vem e fala o seguinte: olha, inclusive tem auditores que infelizmente não são pessoas corretas, e eles mesmos podem chegar para os donos e falar: ah, esses caras aí são trouxa, é tudo rico, você entendeu? Receberam dinheiro fácil, não tem experiência de vida nenhuma, porque eles vão identificar todo mundo também. Ele falou assim: olha, eu sumo com essa documentação aqui que vocês têm vários processos aqui, eu sumo aqui, mas eu quero 10% do que você vender na empresa. Você acha que a empresa, sabendo que ela vai se livrar de um problema, vai receber um dinheiro à vista, não vai topar? Ou a própria empresa chega para os auditores e por fora, geralmente é um funcionário que faz isso, chega um funcionário lá e fala: olha, nós temos esse problema aqui que você já pegou, e é o seguinte, eu te dou 20 milhões para você, se concluir o negócio, você tem 20 milhões para você não colocar isso no teu relatório. Se concluir o negócio, você tem os 20 milhões. As empresas valem bilhões. E aí? Você acha que você não corre esse risco? Só que o que você está pagando para o auditor, de repente, é 500 mil. Um exemplo, tá, gente? O cara de 500 mil para 20 milhões. E outra coisa, mesmo que no futuro, aí você realmente identifique que houve um problema, que houve uma omissão da pessoa, gente, o cara não está nem mais morando no Brasil. Sumiu, desapareceu, ele está sendo um milionário em outro país. E isso acontece. Então, quando for comprar uma empresa, você tem que puxar todas as informações de forma independente, contratar 2, 3 auditorias independentes e, de preferência, uma pelo menos estrangeira, quando for muito grande a operação. Aquela que o cara tem, tipo assim, a empresa, ela sabe que se der uma fraude, a empresa é muito grande e ela vai ter muito problema. Aí a conversa muda um pouco. Mas os riscos são grandes em todas as situações. Já imaginou você pegar. Vou dar um exemplo. Tem gente que quer comprar banco. Tem gente que quer ser banqueiro. Já me falaram isso, inclusive. Aí a pessoa vai lá, o banco está lotado de problema.
Aí você paga a consultoria já faz esse esqueminha lá com o cara, aí você compra a dívida, você não compra o banco, você compra uma dívida. Houve uma história, inclusive, que me contaram, que eu achei muito interessante, mas foi uma jogada criminal, mas ela foi inteligente. Tinha uma empresa, tá? Que eles depenaram tudo da empresa, e aí venderam para uma pessoa por R$ 1. A pessoa comprou a dívida. E aí essa pessoa que assumiu toda a dívida, que não tinha dinheiro para nada, aí o que aconteceu? Estourou nas costas dela ações trabalhistas, ações de fornecedores, ações criminais, ambientais. Estourou um monte de problema. Só que o cara, ele fez isso de propósito. Então ele pagou R$ 1 na empresa, na verdade só na documentação da empresa e nos problemas da empresa. Com isso, depois da compra efetuada, os fornecedores não receberam, os funcionários não receberam, e o cara, que era uma pessoa simples, desapareceu. E aí? Só que isso pode acontecer com vocês. De repente, vocês vão comprar uma empresa com um monte de ação trabalhista. Existe até uma emissora de televisão que, vou dar um exemplo hipotético, tá, gente? Os números reais eu não sei. Que ela vale 20 bilhões. Por que que ninguém compra? Porque ela tem 80 bilhões de ações trabalhistas. Ela vale 80 bilhões em dívidas. Só que o patrimônio da empresa é 20 bilhões. Por isso que ninguém compra. Porque sabe que não está comprando uma empresa por 20 bilhões, está comprando uma empresa por 100. Só que ela só vale 20. Entendeu, gente? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com pessoas que vão se aproximar e elas vão ser muito legais, elas vão ser muito atenciosas, as apresentações vão ser lindas. Você vai estar num escritório super luxuoso. Você pode. E outra coisa, muitas vezes o próprio funcionário não sabe dos problemas da empresa. Não adianta você chegar, de repente, para uma meia dúzia de funcionários e pegar e tentar saber a verdade, a maior parte não sabe, inclusive diretores. Tem problemas que só os donos sabem. Inclusive se tiver operações fora do Brasil. Aí que é complicado pra caramba. Então, todo cuidado é pouco. Tomem cuidado, vocês vão ter muito patrimônio, vocês vão ter muito dinheiro. Se vocês comprarem uma empresa que tiver problema, vão travar os seus recursos e vocês podem perder tudo. Podem perder tudo. Então tomem cuidado em acreditar em qualquer coisa que te falem. Tomem cuidado em colocar o seu nome em qualquer lugar. Preencher qualquer coisa. Pensem bem nisso. Eu sei, gente, que nós estamos cansados pra caramba. Eu não sou exceção. Nós estamos muito cansados dessa demora, dessa enrolação. Isso porque vocês não sabem os bastidores que são terríveis. Tá, gente? Então, assim, mas as coisas estão acontecendo. E não é só no Brasil, isso é no mundo. Então, gente, vamos controlar a ansiedade e vamos ter discernimento. Lembra que eu já falei em alguns outros áudios? Nós somos pessoas diferentes agora do que nós éramos há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje a gente vê o mundo com mais controle emocional. Porque a gente sofreu tanto. Ai, vai se pagar amanhã, semana que vem, semana que vem. E nós fomos nos frustrando, nos frustrando. Oh, doeu para mim também, doeu para todo mundo. Só que eu, particularmente, cheguei em um determinado momento que eu falei assim: bom, eu não vou me permitir mais ter uma ansiedade, eu vou deixar as coisas acontecerem. E olha que eu tive muitas provas, o que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e depois eu sempre percebi que tinha mais coisas para acontecer do que eu sabia, do que todo mundo sabia. Gesar é um processo bem complexo, fora as guerras internas que existem, porque tem muita gente que não quer que a gente receba. Mas sabotagem tem tudo quanto é lugar. Então, gente, hoje
que nós somos pessoas mais equilibradas, que nós somos pessoas mais fortes. Guerreiro, guerreira, você se tornou uma pessoa forte. Mesmo que você fale, eu não aguento mais. Quantas coisas você já aguentou que você achou que você não ia? Ah, se for semana que vem, passado semana que vem, eu não aguento mais. E você aguentou. E se tornou uma pessoa mais forte. Porque você é muito forte para chegar até aqui. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? E você continuou. Eu tenho o costume de dizer que é assim: Deus escolhe as pessoas e as pessoas se mantêm ou não, por mérito. Então você tem um grande mérito, com certeza, por ter chegado até aqui. Mas não jogue isso fora. As lições que nós aprendemos, nós temos que levar para a vida. As coisas que eu falo é para ajudar num entendimento e numa proteção para que o pouco que eu conheça possa compartilhar com as pessoas, com você que está me ouvindo, e que você faça bom proveito disso. Porque eu não quero que você perca as suas bênçãos, mas tomar atitudes precipitadas, agir pela emoção. Inclusive, uma vez eu até comentei com vocês o seguinte: nunca tomem decisões no momento que você estiver extremamente triste, ou com raiva, ou muito feliz. Nunca tome decisões nesses momentos. Tome decisões em momentos que você esteja calmo, calma, sem pressa. Gente, o dinheiro manda. O dinheiro vai ser de vocês. Muitas vezes vai até corretores vão chegar para vocês, não, você tem que comprar agora porque já tem umas 10 pessoas querendo, ou você compra agora, você perde, vai te pressionar pra caramba. Tudo mentira. Eles podem até pegar outros corretores, combinando com eles, com outras pessoas, que vão fingir que estão interessados naquilo ali só para te enganar, só para te forçar uma barra, porque eles lucram com isso. E outra coisa, tem muitas vezes tem problema no imóvel, quando é uma compra direta. Imobiliária é diferente, que imobiliária faz uma análise primeiro, mas faz uma análise até certo ponto, tá, gente? Por isso que eu mandei aquele documento lá, que faz uma análise mais profunda. Mas o que acontece, muitas vezes, o corretor, ele não está nem aí se você vai ter prejuízo lá na frente. O que importa é o dinheiro que ele vai ganhar na hora. Então, gente, tomem cuidado em acreditar nas pessoas, no que é muito fácil, no que é muito bom ou que é muito ruim. Tenham discernimento. O Brasil é considerado, inclusive, um dos países com maior índice de analfabetismo funcional. Só para quem não sabe o que é isso, alfabetismo funcional, opa, deu quase um trava-língua agora. É quando as pessoas não sabem interpretar. Dentre outras coisas, tá? Mas quando as pessoas têm dificuldade de interpretar as coisas. Então, precisamos analisar as coisas com frieza, sem emoção. E sempre ressaltando, as pessoas, os melhores estelionatários são as pessoas mais legais. Tá, gente? Infelizmente, eles têm um dom. E pior que são pessoas muito bacanas. Eu trabalhei uma vez com um cara que esse cara era hiper enrolado. Mentia, enganava, fazia tudo o que você imaginava. Mas era um cara tão legal de trabalhar com ele. Era tão bacana trabalhar com esse cara. E pior de tudo que ele era meu chefe. Você entendeu? Mas era um cara enroladíssimo, mentiroso pra caramba. Mas era um cara que se dava risada, que contava piadas, um cara bacana pra chuchu. Mas era, no fundo, um puta estelionatário. Porque ele mentia pra caramba nas coisas e não cumpria aquilo que ele prometia. Para os clientes, tá? Então, assim, o que que acontece, gente? Nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Até relacionamentos vocês vão encontrar assim também. Tá bom, gente? Então, assim, vamos tomar cuidado no que vocês escutam.
Tem muita mentira rolando por aí. Tem tanta coisa boa acontecendo dentro dessa guerra. Não se iludam que isso aqui é uma guerra. Tem tanta coisa boa acontecendo que está na hora da gente ter equilíbrio emocional. Não deixar os nossos problemas interferir nos nossos julgamentos. Parar de acreditar que tudo que é negativo é verdadeiro. Eu sempre falo isso. Lembra da pessoa que destruía reputações? Será que você está sendo um inocente útil? Aquela pessoa que propaga uma mentira, que manda para os outros aquela mentira como se fosse uma verdade, sem no mínimo analisar as coisas. Eu sei que muita gente não tem como analisar, mas vamos usar de bom senso. Às vezes uma coisa negativa começa a correr nos grupos, e quando você pega uma coisa negativa e manda para alguém que você conhece, você é o propagador da mentira. Você tem certeza daquilo que está escrito antes de você mandar para alguém? Você tem certeza absoluta que aquilo que está escrito é uma verdade? Porque se você propaga um negócio que você não faz a menor ideia se é verdade ou se é mentira, você é o mentiroso. Porque você está afirmando que aquilo que você está mandando para outra pessoa é verdade. Quanta gente joga isso nos grupos? Pega uma mentira, joga lá no grupo. Você nem checou, você não sabe se é verdade, você não tem como confirmar. A pessoa fez um monte de acusação, não provou nada. Nada, nada, nada. E aí você tá pegando aquele material que aquela pessoa tá jogando no grupo. Poxa, será que você não é o mentiroso da história? Porque é você que está jogando. É, a responsabilidade do que está sendo colocado naquele grupo ou que você está mandando para alguém é sua. Você é a pessoa que está encaminhando essa situação. Gente, quantas vezes falaram mentiras a meu respeito e as pessoas foram propagando para frente sem mínimo de discernimento? Às vezes, quando o pessoal manda uns absurdos para mim, eu falo: não manda. Eu não quero ouvir esse lixo. Eu sei quem eu sou. Meus amigos já não mandam mais. Você entendeu? Eu não quero. Eu não vou me contaminar com esse lixo. Por isso que eu não quero ver, ouvir. Eu sei que tudo é mentira. Eu sei a pessoa que eu sou. E eu acredito que a maior parte de vocês sabem quem eu sou. Inclusive, tem pessoas que escutam os meus áudios de 1 hora para depois sair falando mal de mim. Gente, se dá o trabalho de ouvir um áudio de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, para ter munição, para querer que alguma coisa que eu fale ali fique falando mal daquilo que eu falei. Gente, vocês querem ser eu? Porque eu acho que para fazer esse tipo de coisa, no mínimo vocês deveriam se colocar no meu lugar. Ou dão um desafio diferente. Gravem áudios. Ajuda as pessoas como eu estou tentando. Comece a espalhar seu conhecimento. Faça uma coisa boa em vez de só reclamar ou ficar procurando alguma coisa errada para tentar diminuir a outra pessoa que está se esforçando. Será que você consegue? Será que você tem capacidade para fazer isso? Será? Posso agradecer a Deus que isso é um dom que eu tenho da comunicação. Mas isso foi um exercício. Eu não me tornei o Luiz Aurélio. Eu fui crescendo. Eu fui aprendendo, eu fui falando, eu fui tomando isso como naturalidade. Eu fui crescendo, faço mesmo. Eu te desafio a fazer melhor do que eu. Quem fala mal de mim, faz melhor. Se for bom, eu coloco na minha comunidade, de boa, com o maior prazer do mundo. Eu já coloquei áudios de pessoas, até sem autorização. Coloquei áudio de pessoas que falaram coisas bacanas. Falei, não, isso aqui é legal, tem que ser propagado. Então, as pessoas que dedicam essa parte aí, as pessoas que escutam meus áudios para depois falar mal de mim.
das minhas ideias, das minhas situações, isso é uma inveja violenta. Então não tem inveja não. Faz melhor. Que de repente eu aplaudo você. Quem sabe se eu não falo uma coisa super legal e quem vai ter inveja de você sou eu. Vou aprender com você. Bacana. Isso é maravilhoso. Traga coisas boas com conteúdo construtivo. Porque isso também é caridade. Isso também é um projeto humanitário. Eu passo horas gravando. Eu podia estar fazendo outras coisas. Estou aqui transferindo um pouco do meu conhecimento. Estou tentando ajudar as pessoas, alertar as pessoas. Estou dando a minha contribuição de amor para o bem de todos. Que são certos, né? Pelo menos a ideia é sempre ajudar as pessoas que estão certas. Então, gente, pensem mais, reflitam mais, raciocinem mais. Porque você tem uma força gigantesca dentro de você. Só que a preguiça, a zona de conforto, às vezes é complicado. Ah, tem gente que fala assim: não, eu não tenho capacidade para isso. Gente, é um exercício. Eu não tinha capacidade para ficar falando tanto tempo assim. E eu não tenho script nenhum. Engato uma primeira e vou embora. Eu fui me tornando Luiz Aurélio. Tem até uma comparação que diz assim: Jesus, ele se tornou Jesus, ele não nasceu pronto. Aí você tem Chico Xavier, você tem um monte de avatares, que eu chamo de avatares. Teve Krishna, Buda, Maomé. Gente, um monte. Todos foram crescendo. Ninguém nasceu super poderoso. Não, todo mundo foi crescendo. Alguns crescem mais, outros crescem menos, alguns desaparecem, alguns se surgem depois de um tempo melhorados. Não importa. Mas se você sair da sua zona de conforto, você consegue fazer isso. Ah, eu tô muito velho para isso. Gente, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, a gente que tá mais velho, a gente tem mais bagagem para poder compartilhar com as pessoas. Nós temos mais experiência de vida. O importante o que é? Façam o melhor. Eu posso errar de repente alguma colocação? Posso, claro, sou passivo de erro. Mas pelo menos eu estou tentando. Eu estou tentando ajudar, eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor, eu estou tentando ensinar vocês certas armadilhas, eu estou tentando motivá-los a fazer bastante projeto humanitário, ajudando outras pessoas. Uma das coisas mais gostosas que eu ouvi quando fizeram uma homenagem para mim no YouTube, eu li todos os comentários. E um comentário que eu vi que me marcou muito, que eu li no caso, que me marcou muito, que foi uma pessoa que falou assim: depois de ouvir os seus áudios, eu comecei a querer ajudar os outros a fazer projeto humanitário. Gente, isso já aconteceu faz mais, sei lá, uns 5 anos atrás, 4 anos, e me marcou muito. Porque naquele momento eu percebi, caramba, que bacana que de repente aquela pessoa ajudar outras pessoas, o que eu fiz não foi em vão. O que eu faço não é em vão. O mérito vai ser de vocês que vão fazer os projetos humanitários. Mas se de repente vão fazer pelas ideias que eu dei, pela minha motivação, gente, não existe melhor pagamento no mundo do que isso. Poder me sentir útil. E com isso eu fico feliz. Mesmo que seja cansativo, 1h30 falando, gente, não é fácil. Quando eu termino meus áudios, eu estou super cansado, mas feliz, porque eu sinto que a minha missão foi cumprida. Então, crie suas missões, faça algo pelo próximo. Eu não estou gastando nenhum centavo fazendo isso. Só energia elétrica e internet, que não é nada. Então você não precisa gastar dinheiro para você ajudar os outros. Existe até uma história muito interessante que eu estava vendo nos vídeos hoje. Eu aprendo muito em vídeos. E estava um vídeo dizendo o seguinte: muitas vezes você vai chegar para uma pessoa
e você vai perguntar para ela: você tá bem? A pessoa, ela pode estar passando por milhões de problemas. Ela vai dizer: estou. Por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa ela não quer se expor. Às vezes a pessoa está passando dificuldade financeira, está desesperada, está pensando em suicídio, está extremamente depressiva, está por N situações diferentes na vida dela, está com medo de perder o emprego ou já perdeu o emprego. Só que essa pessoa, ela não quer falar para você. Por duas razões muito simples. Primeira razão, porque ela não quer expor o sofrimento. Segunda razão, e a principal, porque ela sabe que você não está nem aí. Porque a grande realidade é que as pessoas perguntam para as outras pessoas se está tudo bem por educação. Oi, tudo bem? Educação. E por que que você pode ser uma pessoa só educada e você não pode ser uma pessoa humana? Então, quando você sentir que uma pessoa está ruim, você simplesmente pode chegar nessa pessoa e dizer assim: você está bem? Você vê que a pessoa está péssima. Você está bem? A pessoa, tô. Simplesmente chega na pessoa: posso te dar um abraço? E só abraça aquela pessoa. Não precisa falar mais nada. Muitos momentos aquela pessoa só precisa de um abraço. Seja um homem ou uma mulher. E os homens também podem abraçar os outros homens quando vê uma situação como essa. Para a mulher abraçar outra mulher é mais fácil, né? Nós homens temos mais dificuldade nesse sentido. Por mais que eu particularmente abraço os meus amigos, só os amigos que eu realmente considero que eu abraço. Então o que acaba acontecendo? Você pode simplesmente chegar para essa pessoa e você sabe que a pessoa está ruim, mas você toma a iniciativa. Posso te dar um abraço? E abrace e não fale nada. Deixa teu coração perto do coração dessa pessoa. Que muitas vezes a pessoa pode desabar, começar a chorar. Não fale nada. O choro, gente, acalma muito a alma, tá? Acalma, é um calmante natural, o choro. Então, simplesmente dê o apoio para aquela pessoa, porque muitas vezes você não pode fazer nada pelaquela pessoa. Mas você dar um abraço, dar um apoio para aquela pessoa, vale mais do que 1000 palavras. Vale mais do que 1h30 de eu gravando um áudio. O seu abraço pode valer muito mais. E num outro sentido, as pessoas realmente não se importam com os outros. Você simplesmente falar às vezes os seus problemas, muitas pessoas vão usar isso como sinal de fraqueza, é munição. Opa, vou pegar os podres, vou ver os problemas, para que no momento certo eu jogo na cara do outro. Tem gente que faz isso. Nossa, né, gente, que coisa baixa. A pessoa confiou em você. Isso acontece muito em relacionamento. A pessoa confiou em você para desabafar uma dor interna, um problema interno, e depois você usa isso como arma contra a pessoa. E o pior de tudo é que nos relacionamentos é quando a pessoa faz uma coisa errada para você e você chega para a pessoa: poxa, o que você fez não foi legal, isso me agride, isso me faz me sentir assim. Aí a pessoa dá aquela resposta que eu acho a pior do mundo: eu fiz isso, mas você também fez tal coisa. Gente, uma coisa não justifica a outra. Nunca use esse artifício para justificar um erro teu. Tenha empatia. Se a pessoa chegou para você e falou: olha, aquilo ali não é legal, escuta o que aquela pessoa está falando, se coloca no lugar daquela pessoa, que é aquilo que eu falei. Você pode chegar para uma pessoa e perguntar: você está bem? Só por educação.
E aí simplesmente o que acontece? As pessoas não estão querendo de verdade saber se você está bem ou não. Que se dane você. Porque as pessoas, a maior parte, só olham para o próprio umbigo. Real. Quantas vezes você já perguntou por educação e a pessoa começou a falar que estava com problemas, precisando desabafar, e você pensou, nossa, que saco, por que eu fui perguntar? Prova que você realmente não é amigo daquela pessoa, ou amiga. Porque o verdadeiro amigo pode sentar do lado de uma pessoa por horas e não falar nada. Isso é a melhor conversa que você teve, porque aquele só queria estar do teu lado. Existe uma história que me contaram que eu achei muito legal, que um cara chamou um amigo e falou, passa aqui em casa, tal, eu queria conversar com você. Aí o que aconteceu? O cara chegou todo eufórico. Poxa, tive uma promoção no meu trabalho hoje, tal, caramba, foi muito legal. E o cara começou a falar, desabafar. E o cara que chamou ele não abriu a boca. E aí a pessoa começou a falar. Aí já era super tarde. Cara, ó, eu tenho que ir embora porque eu preciso trabalhar amanhã. Aí chegou, o cara, você que me chamou, o que você queria falar mesmo? Aí o amigo vendo aquela empolgação toda do outro, falou assim, não, depois não era nada não, bobeira. Aí a pessoa foi embora. Qual era a realidade? Aquela pessoa que chamou queria dizer para o amigo que estava com câncer, que havia feito exames e que estava com câncer. Só que qual é o problema? As pessoas vão muito egoístas, até porque fazia um tempo que não via, e só se preocupa com você. Então o amigo não quis atrapalhar o momento da promoção dele, com a alegria, tudo, e não falou, olha, eu estou arrasado por dentro, eu preciso de apoio, eu descobri que eu estou com câncer, que é a história dessa conversa. E aí a pessoa não percebe isso, porque ela está tão egoísta, tão preocupado só com os teus sentimentos. Cuidado para você não ser essa pessoa. Inclusive, muitas vezes, amigos seus, amigas que precisam conversar coisas sérias, elas podem chegar para você, vamos tomar um café? Ou vamos jantar, vamos almoçar, vamos tomar um café, e você nunca tem tempo. E você ignora, você não tem tempo. Quantas vezes você tinha tempo para ficar olhando no celular, ficar vendo Instagram o tempo inteiro, passando horas no Instagram, no joguinho, assistindo novela, assistindo filme, assistindo jornalismo das mentiras, e você não teve tempo de repente, compartilhar algo que é preciosíssimo. Uma coisa que é muito importante nossa e muito precioso é o nosso tempo. Mas você trocou tudo aquilo ali porque para você aquilo era mais importante, sua zona de conforto. E aí você realmente não foi um amigo. Você não foi uma amiga. Só que é óbvio que se fosse o contrário, que você tivesse mal e essa pessoa fizesse a mesma coisa que você fez, nossa, essa pessoa não presta, é uma pessoa insensível, a pessoa cruel, não está preocupada com os teus sentimentos. Mas será que você já não fez isso várias vezes? Até sem perceber? Gente, a coisa mais legal do mundo é quando uma pessoa chegar para você, vamos tomar um café? Vamos. Acabou. Vai. Para de arrumar desculpa para você não dedicar. E outra coisa, você tá com aquela pessoa, não fica olhando no celular. Eu já vi fotos e aliás, já vi isso na vida real. De estar num restaurante, o casal não conversar, cada um ficar olhando pro seu celular. Aí vê piadinha, tira fotos da comida. Cadê a conversa? E o detalhe, os filhos ficam de fora dessa história também. Bom, achei que ia ser um áudio curto, já não foi. Não tem jeito. Depois um amigo meu vai puxar minha orelha. Ele até falou assim para mim: grave áudios por assuntos diferentes, mais curtos, mas é difícil, tá?
Tentarei no próximo dia gravar um áudio mais curto com assuntos diferentes. Então, voltando ao que eu estava falando, o que acaba acontecendo? Muitas vezes você dá um celular, por exemplo, para uma criança, para um filho, para uma filha, tipo assim, você quer se livrar de dar atenção para o teu filho ou para sua filha. Aí você dá um celular, aí ele fica no joguinho. Aí ele fica no joguinho, fica no joguinho, fica no joguinho. O que acontece? A mente superestima e muitas crianças ficam com déficit de atenção, vão mal na escola, não se socializam com outras crianças. Por quê? Porque quer a tua atenção, mas você quer se livrar do problema. Por quê? Porque você quer olhar o seu celular. Então você dá um celular para a criança, você fica com o seu e se livrou do problema, entre aspas, né? Na verdade, você está criando um outro problema. Então, quando você estiver num restaurante, você estiver num almoço, numa janta, e você estiver com seus filhos, não deixe que ninguém use o celular. A pior coisa do mundo é quando você usa o celular e você esquece a pessoa que está do seu lado. Aí a pessoa faz a mesma coisa, porque está tão acostumada a isso, e aí acaba não conversando. Fizeram um vídeo que eu achei muito legal de uma escola, que as crianças reclamavam muito que os pais não davam atenção para eles, que só ficavam no celular. E aí o que a escola fez? Achei muito legal, uma sacada bacana. Tinha uma filmagem, né? A mãe chegou, e aí o cara que tinha que conversar com a mãe começou a mexer no celular. E começou a dar maior chá de canseira na mulher, que a história era com uma mulher, mas aconteceu com um homem também, que eles fizeram vários exemplos. E aí o cara que tinha que atender só ficou olhando pro celular, desprezando a mãe que estava na escola. E aí ficava mexendo, aí a mulher começava a ficar incomodada, porque foi de 5 minutos, 10 minutos, e a pessoa só olhando no celular. E quando ela chamava a atenção da pessoa no celular, ela virava, não, só um minutinho, tem que resolver um negócio aqui. E só ficava conversando, 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 e nem olhava para a cara da mãe, e nem olhava para a cara do pai. E ficou um tempão fazendo isso. E tinha uma TV do lado, lá, e a mulher ficando incomodada, incomodada, o pai ficando incomodado, porque não estava recebendo atenção. E aí quando a pessoa estourava, depois de um tempo, aí o atendente olhava para a cara dela e simplesmente virava e falou o seguinte, só um minutinho, olha para a televisão. Aí aparecia o filho, a filha, que tinha gravado um vídeo e falando assim, mãe, é assim que eu me sinto quando eu vou conversar com a senhora e você não me dá atenção. Achei uma sacada linda dessa escola. E aí a criança aparecia lá e dava um abraço na mãe. Você entendeu? Quando você sente na pele a dor do outro, você se coloca no lugar do outro, você passa a dar valor. Empatia. Então vamos deixar um pouco o celular de lado e vamos dar mais atenção ao ser humano que muitas vezes está na sua frente. Seja o seu filho, sua filha, seja seu pai, sua mãe, para assim se tornar uma pessoa melhor. Quantas vezes seus próprios animais você não passeia mais porque diz que não tem tempo, que na verdade o seu tempo todo foi preenchido porque você estava vendo vídeos no Instagram, TikTok, Facebook e os seus animais você deixou de lado também. Gente, nós estamos vivendo num mundo muito globalizado. Não seja você uma pessoa robotizada. Porque eu sei que você tem muito, 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 muito mais do que oferecer. Ofereça sua atenção e seu tempo, que você vai ver como o mundo pode se tornar um lugar melhor. Obrigado.